Esse vídeo ele tá totalmente sem roteiro, então vocês vão esperar uma pausa entre as falas, mas essa aqui é só minha opinião sobre o caso do Corey. Mas em resumo, ele, entre outras pessoas, foram mencionadas no terceiro episódio da série, melhor, do documentário da HBO Max, sobre um massacre que levou no total de 11 ou 12 vítimas. Eu não estou lembrado porque eu não vi a série, eu só vi principalmente o terceiro episódio porque é o que está sendo falado ultimamente sobre o caso do Corey. E para primeiro de conversa, eu vou só dar uma opinião. Essa minha opinião, ela não vai ser tipo uma opinião própria minha, ela pode ser uma opinião popular. Mas, basicamente, o que o Corey tá passando, eu vi o vídeo lá do Corey, que no caso foi o que foi recomendável para mim. Quando eu vi o vídeo do Corey, eu fiquei sem entender o que era. Eu cheguei a ver pela metade, ou só em início. Eu não cheguei a ver ao todo, no final. Mas eu vou dar minha opinião acerca sobre o que o Corey tá passando. E sobre essa situação que eu acho que é desagradável, vindo de uma maior... Podemos dizer que é de um dos maiores streams. E vale ressaltar que o áudio desse vídeo não vai estar tão bom porque eu estou gravando pelo celular. E sobre a minha opinião acerca sobre o assunto do Corey, eu acho totalmente desrespeitoso eles pegarem a imagem do Corey, como o próprio menciona no vídeo, sem ter a permissão. Eles não chegam a perguntar ou a, sei lá, confiscar realmente se o Corey estivesse envolvido, mas não está. E o que me deixa mais com raiva dessa situação é que eles colocam o Corey como fosse um criminoso. A própria HBO fez um episódio e criou a imagem do Corey como se fosse uma pessoa ruim. Cara, eu fico surpreso como é que uma plataforma e os roteiristas, os produtores, todo mundo que participa disso, conseguem, eu digo, fazer um tipo de vídeo desse, que no caso é um vídeo, né, que é, claro, que é um streaming, então basicamente vai ser um vídeo que a gente vai estar assistindo. Mas basicamente eles fazem um documentário, aí eles chegam a usar imagens do pessoal e ainda eles criam uma imagem do pessoal que é mencionado naquele documentário como se o pessoal fossem criminosos. Cara, eu não consigo entender que, tipo, ela é uma das plataformas que o povo acessa muito também. Tem Amazon Prime, tem Netflix, mas a HBO, cara... Cara, isso foi totalmente... muito... Eu não vou falar essa palavra. Eu tô nervoso porque, né? É uma situação que eu não queria estar. Mas, cara, eu tô nervoso até com a situação, pô. Mas eu diria que é uma situação muito de alguém que vacilou muito. E eu cheguei a ver o vídeo do Fei, um canal de opinião, que o cara que estava no documentário do terceiro episódio, onde ele menciona o Corey, ele deu uma resposta muito desagradável, cara. Meu, eu só não entendo como é que existem pessoas ruins a ponto de querer acabar com a carreira de uma pessoa inocente. Eu sinto pena do Corey porque o Corey, ele passa por muitos problemas. Todos nós temos problemas. Mas o Corey, ele tá tomando calmante. E isso me preocupa porque se ele toma remédio, muito remédio, isso não vai acabar bem. A saúde dele vai piorar. E isso poderá preocupar até para os familiares, para a esposa dele. E isso não é bom. Eu acho essa situação revoltante, vindo de uma plataforma gigante como essa. A HBO, mano. E outra coisa que eu não concordo é o cara que tá participando da entrevista do documentário do episódio 3, onde ele fala falas totalmente coerentes e sem sentido. Tipo, mano, é porque eu fico impressionado com esse tipo de gente que arranja alguma desculpa pra colocar culpa nos outros, mano. E esse cara simplesmente pegou o canal do Corey, entre outras pessoas, pra, tipo, meio que falar, eles aqui influenciam as crianças a fazerem isso e tal. E por assim vai. E eu não consigo entender, mano, como é que existe tipo de gente que usa pessoas
pra meio que culpar outras coisas, né? Oi pessoal, aqui é a Mamin, tenho um canal de animações, desenhos e eu vim me posicionar sobre o caso do Corey. E é muito revoltante saber que ele tá sendo vinculado a esse tipo de coisa. Eu acompanho ele desde faz anos e eu nunca vi ele influenciando massacres, conteúdo de aliciação de menor. E eu não tô falando como uma pessoa que entrou no canal dele aleatoriamente pesquisando FNAF. Sim, foi muito específico, tá entendendo? E tirando totalmente de contexto o conteúdo que ele faz. Eu tô falando como parte do público. Todo momento, o Corey sempre foi respeitoso. E outra coisa, o canal do Corey não é pra criança. Se tem algum de menor assistindo o canal do Corey, é porque a fiscalização dos pais não tá sendo tão boa assim. Inclusive, eu acho que deveria ser responsabilidade dos pais de monitorarem o que os filhos estão assistindo, em vez de colocar toda a culpa, todos os problemas numa única só pessoa que tá fazendo o trabalho dela, tá? E é importante ressaltar que esse massacre de Realengo, que tá vinculando o Corey, só aconteceu em 2011, sendo que ele criou o canal dele em 2013 e FNAF só veio existir em 2014. E o cara ainda usa argumento que foi inspirado no massacre real e etc. Sendo que o próprio criador falou que ele usou as críticas como que tinham feito de um jogo antigo dele para criar o jogo. Tem nada a ver com a realidade. É uma obra de ficção. O moço disse, né, que tinham jogos que tinham sido criados para treinar os soldados americanos para treinarem e que isso aumentava em 70% a capacidade deles de saber aquela coisa. Realmente, se você, sei lá, jogar um jogo que você jogar banco imobiliário, você vai ser um novo milionário. Fonte, vozes da minha cabeça. Confia. Aí eu vou abrir um questionamento agora, né? Porque desde sempre, quando alguém cometia uma loucura dessa, porque isso é imoral, isso não é nem ético. Como é que uma pessoa pensa em levantar de manhã pra tentar contar a vida de outras pessoas? O povo sempre quis tacar essas atitudes em cima de um único vilão. E ultimamente está sendo muitos jogos. Inclusive até o Corey distorcendo, tirando de contexto, sendo que ele não tem nem nada a ver com isso. Sendo que os motivos podem ser diversas coisas. Pode ser contexto histórico, que o povo citou o machismo, né? Todo mundo sabe que machismo tá enraizado na nossa sociedade. Pode ser tanta coisa, pode ser o próprio preconceito da sociedade, mas não, eles querem marginalizar alguém. Alguém tem que ser culpado, alguém tem que pegar esse BO. Sendo que no fundo as pessoas não querem assumir a própria culpa. Achei antiético e imoral pegarem o trecho do vídeo do Corey, sendo que o massacre aconteceu antes, pra tentar fazer caber nessa narrativa chula. Pegar um massacre que deixou várias pessoas com muitos traumas e tacar a culpa numa pessoa que não tem nem nada a ver. O povo que fez esse documentário não levou em consideração se o Corey autorizava expor a imagem dele, vincular aquele tipo de coisa. Ver como ele se sentiria, que pelos vídeos que ele postou, ele não tá muito bem. Isso trouxe prejuízo pra vida dele. Posso falar que ele é um dos youtubers mais gente boa e que ele não merecia isso. E a HBO pegou pesado. Merece um processo bonito do Corey pra ver se ele aprende. O que eu posso falar ao Corey? Eu demonstro total apoio. Você não merece isso. Te desejo forças nessa situação difícil. Pra você, pros seus familiares. E a gente tá com você. Não vamos deixar essa atrocidade ir adiante. Levanta que estamos com você. Minha opinião final sobre isso é que nós devemos retratar coisas que quando a gente vai tentar explicar alguma coisa, a gente tem que pelo menos buscar informações sobre algo que a gente está falando. Você não pode cometer o erro de você falar uma coisa e ir para a TV, porque vai ter um monte de gente assistindo você. E você simplesmente não pode falar uma bobeira sequer durante o documentário, durante uma transmissão ao vivo. E por aí, a gente tá cheio de, hoje em dia, pessoas sendo canceladas, como Haluka, como RK, Cartoonizando, Blaze, entre outros. O que eu estou querendo dizer sobre o caso do Corey é que a HBO tem que retirar o trecho onde está justamente reutilizando a imagem do Corey sem a permissão dele. O que isso é totalmente crime, e eu não concordo com isso. O fato de eles
estarem usando informações que eu não sei de onde eles tiraram, né? Eles estão colocando aquelas informações e criando uma imagem, podemos dizer, superficial do Corey. Eu não sei se essa palavra é a correta de se utilizar, mas eu estou bem zangado com isso. Porque quando eles criam uma imagem de uma pessoa na qual ela não é, o povo e a sociedade brasileira que não conhece essa pessoa tende a odiá-la. E eu tenho pena do Corey, eu tenho pena dele por conta que ele não merece passar por isso. Porque se fossem outras pessoas que realmente tivessem com provas que elas fizeram aquilo e que elas influenciaram aquilo para acontecer, tudo bem. Mas agora você pegar uma pessoa inocente que não tem relação alguma e nem sequer influenciou e nem teve, como podemos dizer, assessoria, alguma coisa assim, mais ou menos, com o massacre, amigo, você vai perder muita gente. A HBO, por exemplo, ela pode perder muita grana com isso se ela não retirar o trecho. A HBO pode cair. E sobre o cara do documentário, eu quero dizer pra ele que ele deveria repensar no que ele falou, porque eu vi a retratação dele. Ele não sabe do que está fazendo e do que pode ocorrer com a carreira futura dele. Então, meu amigo, eu não sei seu nome, porque eu não cheguei a ver o documentário. Mas, por favor, eu peço que entre em contato com a HBO e retire o trecho do Corey. Porque o Corey não merece passar por isso. E ninguém merece passar. Bom, essa foi a opinião da minha amiga. E essa foi uma quase opinião minha, então é isso.